Olá, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E hoje nós vamos falar sobre livros que não superam nossas expectativas. Gente, terminei de fazer uma leitura essa semana e a sensação que eu tive é que eu fui enganada pelo livro. Eu esperava uma coisa, me entregou outra, e a questão é que o livro não é ruim, mas por ele não ter superado as minhas expectativas, eu acabei não gostando. E é sobre isso o vídeo de hoje. É a gente falar como determinadas expectativas, em vez de fazerem a leitura ser melhor, acabam frustrando o leitor. Jogada Decisiva é um livro da mesma autora de O Clube do Livro dos Homens, e quando eu vi esse livro no Kindle Unlimited, eu fiquei extremamente ansiosa pra ler. E acabei criando expectativas completamente erradas. Eu li o livro como se ele fosse um clichê romântico que vai trazer aqui o clima de esportes e romance. Afinal, nós temos um jogador de beisebol e uma personagem que é treinadora. Ela é a primeira treinadora mulher de um time de beisebol na liga oficial. Causa todo um rebuliço, então a gente vai ver esses personagens lidando com a mídia, o preconceito que essa treinadora sofre é gigantesco, assim, gente. Sério, nossa, eu fiquei incomodada, doeu, tinha algumas partes que eu não queria ler, que eu fechava o Kindle e falava, não vou ler mais. E o ponto é que sim, é uma comédia romântica, que tem reencontro como temática. Esses dois personagens vão ter um namoro incrível, mas em determinado momento eles vão se separar e anos depois se reencontram, anos sem se falar, anos sem se ver, anos assim, cada um vivendo a sua vida, e agora eles se reencontram, ele precisando melhorar seu desempenho, senão ele vai pro banco de reservas e vai perder ali todo o prestígio na sua carreira, e ela assumindo, né, a posição de técnica como a primeira técnica mulher, e tem toda uma pressão, ela não dá entrevistas na mídia porque ela sofreu algo no passado, faz ela ter muito medo, ela já tá acostumada com o preconceito, com comentários machistas, só que pra enfrentar isso, ela precisa manter o mocinho longe, porque se ela olhar pra trás, pra relação que eles tinham, ela não vai conseguir segurar as pontas. E aí você pensa, ai, que legal, né? Essa coisa dela ser treinadora, vai mostrar o dia a dia deles no jogo, vai mostrar aquela coisa, aquele clima gostoso ali, né? Do beisebol. E, meu Deus, vai ter comédia romântica, que nem tem o Clube do Livro dos Homens. Gente, esse livro é um drama puro, e ele não é ruim por ser drama, mas eu não tava esperando isso. Eu fui ler esperando uma comédia romântica, eu fui ler pra rir, e aí eu queria chorar, eu falei, não, fui enganada. Aqui ele tem uma cena de violência contra a mulher muito forte, muito gráfica. É um gatilho gigantesco, e é uma cena que mudou a vida da personagem, e é muito triste. Eu falava que eu comecei a chorar. E eu não sabia que ia ter isso, eu não vi nenhum aviso de gatilho, eu sei lá, sabe, tipo, eu não tava esperando. Eu falei, às vezes tem uma menção aqui, mas sabe quando você não tava esperando. E aí essa cena de drama é muito forte, e é algo que mudou a vida da personagem. E aí fala disso uma vez, depois ela tem um pesadelo com isso, e depois ela narra a cena. Ai, gente, não. Eu dei 3,5 estrelas. Não é um livro ruim, mas é um drama romântico que vai falar sobre uma personagem recomeçando pós-abuso. Então é muito forte. A parte do preconceito e do machismo que ela enfrenta por ser uma mulher liderando um time de beisebol é fortíssimo, e assim, nossa, doeu ler, assim, doeu no peito. Nossa senhora, quanto gatilho. E o romance é legalzinho, mas sei lá, eu achei o mocinho muito chato. Eu achei que ele não entendia ela, ele ficava forçando ela pra sair da zona de conforto dela, eu achei ele meio forçadão. Não gostei dele. E o que eu queria do livro, que é essa coisa do beisebol, ela como treinadora, aquelas cenas clichês dela, vamos ensinar ele a segurar no taco, sabe? Não teve nada disso. Só teve os bastidores, as fofocas, eles lidando com a imprensa. E nossa, foi bem pesadão. É bem dramalhão, e não tava querendo isso não, eu queria comédia romântica. Então a expectativa tá errada. Eu que esperei uma coisa e essa coisa não me veio, mas de onde foi? Quem mandou eu esperar comédia romântica e diversão e só coisas superficiais? Quem mandou? Entendeu? O problema fui eu. E óbvio que eu acabei comparando com o Clube do Livro dos Homens, e aí acabou que eu esperava uma coisa e foi me entregue outra. Vale dizer que esse é o primeiro livro publicado da autora. Ele é um livro de 2016. Era pra ser o primeiro de uma série, mas acabou que ela nem deu continuidade na série. Então, enfim,
tudo bem, eu continuo gostando dos livros dela. Mensagem para Você é um romance contemporâneo super fofo, que tem o slow burn, que tem uma mensagem muito legal, porque ele traz uma protagonista que eu não estava acostumada a ver nos romances. Na verdade, eu acho que foi a primeira protagonista como a protagonista desse livro que eu já li em um romance. Eu já tinha visto um homem. Ah, é difícil falar porque é meio que um spoiler, é algo que não tá na sinopse, é algo que a gente entendeu, mas eu queria falar porque é uma coisa muito legal. Será que eu falo? Será que eu não falo? Gente, ó, vai ter spoiler aqui nesse próximo segundo. Não vou falar. Ou eu falo? Falo, não falo, não sei, entendeu? Porque eu acho que é legal falar que é uma protagonista, mas ao mesmo tempo isso é um plot do livro. 2000 anos depois. Enfim, tem um segredo aqui referente à protagonista, é algo muito legal, representatividade, que traz uma temática bacana pro livro. Só que o romance Slow Burn me irritou demais, gente. Me irritou demais, entendeu? Eu queria mais romance. Quando o romance tá vindo, entendeu? E você já meio que tipo, ai, tá bom. Eles pareciam, 90% do livro, muito mais amigos do que um casal em si. E eu entendo, porque tem todas as questões aqui que são trabalhadas, tem uma temática muito importante que a autora traz, mas eu senti falta de ser um romance mais adulto. E, gente, romance adulto não significa ter cenas explícitas de sexo, que não tem aqui. Mas eu não sei, eu senti uma infantilidade, às vezes, nos diálogos, na forma como eles conversam, na construção do romance em si. Então, assim, é muito fofo, é muito gostosinho, é legal, a temática, é um romance que eu indico pra vocês, mas eu esperava mais, assim, do romance em si, do relacionamento em si. Então eu acho que é um livro que eu esperava um romance contemporâneo, mas de novo, é sobre dois personagens quebrados tentando recomeçar, então ele tem um toque a mais de drama do que eu tava esperando. E na minha impressão, o drama e as jornadas individuais dos dois personagens não deixaram com que o romance florescesse. É muito difícil mesmo você achar equilíbrio entre romance e drama, eu acho que, falando agora como escritora, é algo que eu tenho dificuldade, mas nesse livro em especial, eu acho que foi prometido que o romance entregaria muita coisa, e a verdade é que acabou ele ficando em segundo plano. E geralmente eu não tenho problemas com isso, mas nesse caso, quando eu abri o livro, quando eu li ali a parte de trás dele, das mensagens, porque eles se conhecem através de um e-mail. A mocinha, ela vai organizar a despedida de solteira da melhor amiga dela, e aí essa melhor amiga passa um e-mail pra ela, que ela tem que falar, né? Olha, vai ter a despedida da fulana e não sei o que, só que esse e-mail vai parar com outra pessoa, que no caso é o mocinho, e aí eles começam a se conversar por e-mail. Isso é muito legal, porque como eles não se conhecem pessoalmente, isso faz com que a mocinha se abra mais. Ela viveu um trauma muito grande, então pra ela se abrir pra alguém é difícil, e aí a gente fica 50% do livro nisso, com eles conversando por e-mail, com eles sem se encontrar. E aí eles se encontram, e aí você fala, ai, agora o romance vai, mas não foi tanto quanto eu gostaria que fosse. E acabou que eu achei que era um livro que, não sei, é legal, é gostoso, é um romance com representatividade, mas eu acho que o romance não foi tão bem explorado quanto o potencial ele tinha. Então, se você quer ler um livro que não foca no romance, que traz duas pessoas quebradas se apaixonando e não foca no romance, legal. Esse livro é perfeito, ele vai te deixar com um sorriso besta no rosto. Mas como eu queria ler um romance, entendeu? Eu acabei ficando frustrada, também dei 3,5 estrelas, e eu achei realmente que esse livro ia ser um favorito. Nas primeiras páginas, nos primeiros capítulos, ele tava assim, nossa, meu Deus, achei um novo 5 estrelas. E aí eu fui desanimando e falando, não era isso aqui que eu queria, não. Eu queria mais romance e acabei me frustrando. Sei que o problema era eu. Entendeu? O problema fui eu. Eu que li a ideia do livro errado, entendeu? Nenhum lugar tá escrito lá que só é romance. Tem mais do que isso, mas eu queria só romance. E daí me frustrei. O Verão Revelador foi o livro que a gente leu agora em fevereiro no Clube Entre Romances. E, gente, esse livro, sério, eu tava esperando um chiquilite. A autora, ela já lançou outros livros aqui no Brasil. Ela tem até uma história já adaptada pros cinemas. Vou deixar a capa do filme aqui pra vocês. É um filme muito legal, por sinal. E ela é muito conhecida lá fora por escrever chiquilites. Então, quando a gente foi ler com o Clube Entre Romances esse livro em especial, eu escolhi ele porque fevereiro, carnaval, verão, chiquilite, todo mundo gosta, né, de livros divertidos e gostosos e que focam numa jornada de superação de uma personagem feminina para um mês como fevereiro, né? E aí, gente, o que aconteceu? Ele tem tudo isso, ele tem diversão, ele tem uma protagonista feminina incrível, eu amei ela, mas o livro tem suspense.
Gente, do nada tem uma morte, entendeu? Do nada tem alguém morto. E aí você fala, não tava esperando isso. Esperando isso. E aí tem essa pessoa morta, aí de repente o investigador e a mocinha no meio de tudo isso, ela é meio que culpada e tem um romance com um cara que a gente tá desconfiado que realmente, será que esse romance é bom ou será que esse cara tá enganando a mocinha? Tem tanta confusão aqui que o Chiquilite ficou de lado. E assim, não é um livro ruim. De novo, foi um livro que eu dei 3,5 estrelas também, porque eu achei que tem algumas pontas soltas aqui e tem muito sobre expectativa também. Eu esperava mais Chiquilite, eu esperava um romance mais fofo com clima de verão, e no final trouxe um personagem que até as últimas páginas eu não sabia se eu podia confiar nele ou não, trouxe um suspense, e se eu tivesse pego esse livro, juro pra vocês, e lido como um suspense policial, talvez eu não tivesse me frustrado tanto, entendeu? Talvez tivesse sido uma leitura uau, porque de fato, gente, o plot desse livro é muito legal. É muito legal. Muito. Envolve casamento, então é uma vibe meio... Ai, sei lá, sabe? Assim, você não consegue parar de ler. Mas eu esperava uma coisa e foi me entregue outra, entendeu? Eu esperava uma personagem que ia fazer eu rir, que ia amadurecer ao longo da trama, que ia ter um romancezinho ali de verão, que ia ter algumas intrigas familiares, mas uma morte, uma investigação, um mistério. É um mistério ou lenda? Não estava esperando isso, então eu fui enganada. Minhas expectativas foram enganadas. E nesse caso em especial, diferente dos outros, eu acho que o plot aqui foi muito melhor não ter sido o que eu esperava, entendeu? Porque realmente a morte que aconteceu aqui, gente, deixou o livro, tipo, muito incrível. Só que é uma morte que você não tá esperando. É um livro que eu não saberia falar pra vocês do que ele se trata. Ele é um livro de Chiquilite? Ele é, mas também não é só isso, entendeu? Ele é um livro de drama familiar? Ele é, mas também não é só isso. Ele é um romance? Ele é, mas também não é só isso. Ele é um suspense policial? Ele é, mas também não é só isso. Então ele é uma mescla de tanta coisa que é até difícil de falar. Pra vocês terem noção, é uma personagem que ela tá há 8 anos separada da melhor amiga, ex-melhor amiga. Elas eram muito amigas, só que essa amizade é extremamente tóxica e depois de uma frustração elas vão se separar. Essa frustração também vai fazer com que a protagonista comece a trabalhar na internet, porque um vídeo dela vai viralizar. Ela é uma mulher gorda, então ela fala sobre o seu corpo, sobre se sentir bonita, sobre aceitação na internet e trabalha com isso como influenciadora. E aí, né, depois desses 8 anos sem falar com essa ex-amiga volta e fala, minha querida, você não quer ir no meu casamento ser minha madrinha de casamento, não? E ela fala, o quê? A gente nem se fala, eu nem gosto mais de você. Só que essa oportunidade de ir pro casamento dá pode dar um tchan ali pro trabalho dela de influenciadora, porque essa ex-amiga dela também é famosa, e ela fala, tá bom, eu vou. Só que eu não sei se essa decisão de ir pra esse casamento foi boa não, porque vai acontecer tanta coisa lá, entendeu? Ela vai conhecer o possível affair, tem essa morte aí que, sabe? Tem investigação, tem gente do passado, tem mistério do passado, tem idas e vindas, tem, meu senhor, ela tem tanta coisa acontecendo, e tudo isso trazendo uma protagonista que é muito incrível. Você vê que ela tá num processo de desconstrução muito grande, então ela acaba falando muito com a gente sobre corpo, sobre as mentiras por trás de uma tela, sobre o Instagram, sobre aceitação, sobre amor, e você meio que vai aprendendo com ela, você vai tirando alguns preconceitos, revendo alguns conceitos, e eu acho que isso é muito legal, você cresce junto com a personagem, porque ela tá em um processo de desconstrução, ela não é uma personagem perfeita, ninguém nesse livro é perfeito, então os personagens são reais, a escrita da autora é incrível, esse plot da morte foi muito alto, mas eu queria um Chiquilite com clima de verão pra ler em fevereiro. Eu fui enganada. Vocês já tiveram essa sensação de abrir as páginas de um livro esperando uma coisa e no final das contas ser algo completamente diferente? Você já parou pra pensar que isso não significa que o livro seja ruim? Você já parou pra pensar que isso não significa que aquela história não mereça 5 estrelas, um favorito, mas que o problema tá em você, meu amigo, minha amiga? Foi você que criou expectativas erradas, foi você que se frustrou, foi você que quis acreditar que o livro era uma coisa quando na verdade ele era outra. Então, no final das contas, esse vídeo aqui é uma reflexão de que às vezes, gente, eu posso amar um livro e vocês não, porque as minhas experiências e o que me impacta dessa história é completamente diferente do que vai impactar vocês. E aí o que eu posso falar, nossa, é um romance super fofo, incrível, e você vai ler e fala, tá bom, Paola, cadê o romance?
Por isso que é sempre bom lembrar, né, gente, que o fato de eu não gostar de um livro não significa que vocês também não vão gostar e vice-versa, que leitura é muito única. É por isso que a gente tem que se desafiar a conhecer autores novos, a gêneros novos, estilos novos e muito mais do que procurar livros perfeitos, 5 estrelas, que são unânimes, procurar livros que vão funcionar pra você e pro momento que você tá vivendo. Porque se você tá procurando um romance levinho, que nem eu tava nas últimas semanas, e se deparar com um romance que tem mais drama do que romance, ou tem mais morte do que romance, você vai acabar se frustrando. E aí, gostou desse vídeo? Você já tinha ouvido falar desses livros? Leu algum deles? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Um agradecimento especial aos apoiadores do Catarse, que estão sempre aqui comigo. Obrigado por apoiarem o meu trabalho e um super beijo pra você que tá aí assistindo os nossos vídeos. Tchau!